Oi, gente! A receitinha de hoje é pão doce fofinho recheado com goiabada. Os ingredientes que eu vou usar: 2 ovos, meia xícara de açúcar, 3 colheres de sopa bem cheia, bem generosa de manteiga, 1 xícara de leite. Se tiver muito calor, vocês usem em temperatura ambiente. Se tiver frio, dá uma mornadinha nela, bem morno mesmo, assim, não é para esquentar, só para mornar um pouquinho. Aqui eu tenho 1 colher de café de sal. Aqui eu tenho 25 gramas de fermento para pão, fermento fresco para pão. Aqui eu tenho meio quilo de farinha de trigo. A gente vai usar meio quilo aproximadamente, ou mais um pouquinho ou menos um pouquinho. Aqui eu tenho 1 lata de goiabada, que eu vou usar para o recheio. Eu comprei em lata, mas vocês usem a goiabada que vocês quiserem. E esses são os ingredientes do meu pão doce. Ó, coloquei o meu fermento aqui, nessa vasilha aqui de vidro. E vou dissolver ele aqui com a minha açúcar. A primeira coisa que eu vou fazer, dissolver o fermento aqui com a minha açúcar. É só colocar o fermento e fazer assim com a colher, que ele vai ficando líquido. Vai ficar totalmente líquido. O meu fermento já dissolveu, já amoleceu aqui, já tá molinho, já tá líquido junto com o açúcar, já ficou molhadinho. Agora eu vou colocar aqui a minha pitadinha de sal, vou misturar aqui. Vou colocar aqui os meus 2 ovos. 2 ovos em temperatura ambiente. Vou pôr aqui as minhas 3 colheres de sopa bem generosa de manteiga. Também. Tudo aqui assim. Vou misturar bem. Agora eu vou colocar aqui a minha xícara de leite, 1 xícara de leite. A minha tá em temperatura ambiente, porque aqui em Portugal tá um calor muito forte. E agora eu vou colocando a farinha até dar o ponto de sovar a massa. Eu tenho aqui meio quilo de farinha, mas eu posso usar um pouco mais ou um pouco menos de farinha. Aí depende de como vai ficando. Vou colocando aos poucos e vou mexendo. Já coloquei o meu meio quilo de farinha. Eu falei que a gente ia usar meio quilo aproximadamente, ou um pouco mais ou um pouco menos. E a minha massinha ainda está muito mole. Eu vou colocar aqui, eu coloquei mais meia xícara. E vou colocar mais de pouquinho em pouquinho até dar o ponto, ó. Aqui tinha mais meia xícara aqui, vou pondo essas meias xícaras. Não pode pôr muito, tem que pôr agora bem de pouquinho, porque senão o pão fica duro. Se ficar por muita farinha, o pão vai ficar duro e não vai ficar fofinho.
Vou mexer mais um pouquinho só e vou pôr na mesa pra gente sovar o pão. Agora depois tem que usar a mão mesmo, tem que pôr a mão na massa pra poder sovar bem o pão. Ó, já vou pôr minha massa na mesa, vou pôr aqui um pouquinho de farinha na mesa. Na bancada, onde vocês quiserem. E vou pôr a minha massa aqui. Ó, minha massa já tá aqui na mesa. Agora eu só vou sovar o meu pão. Assim. Se precisar, a gente vai pôr um pouquinho mais de farinha. Mas como eu disse, eu não quero uma massa muito seca. Quero uma massa mais molinha. Tem que deixar esse pão crescer 1 hora, mais ou menos. Ó, mais um pouquinho de farinha para poder sovar o pão. Sovar, pode sovar. Pão não tem problema de sovar. Pode sovar bem. Quanto mais sovar, mais gostosinho ele fica. A massa ainda tá um pouquinho mole. Meio quilo e mais meia xícara. Aqui eu coloquei mais meia xícara e vou colocando assim, ó, de pouquinho até vocês verem que dá o ponto da massa. O ponto da massa é que ela não estiver grudando mais, nem nas mãos e nem na bancada que vocês estiverem usando. No meu caso, eu tô usando minha mesa mesmo. Já tá quase boa, ó. Tem muita farinha aqui do lado ainda. Vocês mesmos vão sentir o ponto. É quando a massa não estiver mais grudando nas mãos e nem na mesa. E tá bem, ó, maciazinha, fofinha, que é pro fermento penetrar bem na massa. Ó, não cheguei nem a usar 500 gramas e uma xícara. Eu usei 500 gramas e quase uma xícara. Ainda sobrou aí com um pouco de farinha. Vou ainda colocar mais um pouquinho para moldar. Eu vou rechear os meus pães. Deixar crescer mais ou menos por 1 hora. Pode levar ao forno, só que tem que pôr em forno pré-aquecido. Forno quente, bem aquecidinho. O pão já depois de crescido. Ó, minha massa já tá boa. Já chegou no ponto, ó. Tá ainda um pouquinho grudentazinha, mas não vou pôr mais farinha não, porque senão o meu pão vai ficar duro. E eu quero um pão fofinho, molinho. Ó, minha massa de pão já tá aqui, já tá do jeito que eu quero, ó. Aqui, como eu disse, eu usei meio quilo de farinha. E depois eu coloquei mais meia xícara e mais meia xícara. Quer dizer, foi meio quilo de farinha e quase uma xícara a mais. Sobrou esse pouquinho aqui, ó. Meio quilo de farinha e uma xícara. Sobrou muito pouquinho. Ela não grudar mais, ó. A minha não está mais grudando, mas também não tá dura, ó. Ela tá, ó, não grudando ela não tá, mas ela tá bem molinha. Ela não tá aquela massa dura. Agora eu vou moldar os meus pãezinhos e depois eu vou colocar na assadeira e deixar crescer por 1 hora. Eu vou fazer de 2 tipos. Eu vou fazer uns pequenininhos assim, tem muita massa. Um pouquinho de massa assim, vou abrir com a mão mesmo. Vou rechear com goiabada. Aqui eu tenho minha goiabada que eu cortei, ó, de 2 jeitos diferentes, mas aí cada um recheia do jeito que quiser. Que eu vou fazer assim, assim, assim e assim.
colocar um pedacinho de goiabada aqui dentro, um pedacinho pequeno, e vou fazendo assim, ó, enrolando aqui o meu pãozinho na goiabada. Assim. Assim. E assim, ó, tá parecendo uma florzinha. Tipo uma florzinha assim, a goiabada não tem muita, bem pouquinha aí dentro. Vou colocar aqui essa assadeira aqui de vidro. Eu só passei um pouco de manteiga nela e untei com um pouquinho de farinha. E vou colocar as minhas florzinhas aqui. Vou fazer mais uma, só pra vocês verem. Um pedacinho de massa. Abre com a mão mesmo. Deixa eu colocar um pouquinho de farinha aqui na mesa só pra não grudar. Abre com a mão, ó. Depois, pega a faca, corta assim, assim, assim e assim. Um pedacinho de goiabada aqui no meio. Goiabada, ou o recheio que vocês quiserem. Eu vou rechear o meu com goiabada. Depois eu vou enrolar assim, ó. Cada pedacinho eu vou enrolando assim, como se estivesse fazendo uma pétulazinha de flor. Ó, assim. Esse aqui a goiabada ficou até aparecendo aí. Aí, vou pôr aqui na minha assadeira. Vou fazer várias florzinhas dessas e vou colocar aqui com metade da massa. A outra metade da massa eu vou fazer um pão. Vou abrir ela assim também, com rolo ou com a mão, tanto faz. Vou pôr um pouquinho de farinha aqui na mesa só para não grudar a massa na mesa. Eu vou abrir ela assim, com a mão mesmo. Quem quiser abre com rolo de macarrão. Abri minha massa, ó, com a mão mesmo, assim, ó. E vou enrolar aqui o meu pão, ó. Ó. Muito facinho. Só enrolei o pão também, rusticamente. Aqui eu tenho aquela assadeira de pudim, que eu untei também com um pouco de manteiga e um pouco de farinha. Agora eu vou cortar assim, ó. Ó. 2 dedos aproximadamente. De 2 em 2 dedos. E agora eu vou colocar ele na assadeira assim, ó. Uma do ladinho da outra, assim. Ó. Agora eu vou deixar crescer essa minha massa aqui por 1 hora. Depois eu vou levar ao forno pré-aquecido, 200 graus, até o meu pãozinho assar. Com esse outro pedaço da massa aqui, eu vou terminar de fazer as minhas florzinhas aqui. Os meus pães já estão todos modeladinhos, os 2 tipos que eu fiz. Agora eu vou deixar crescer por 1 hora e depois eu vou levar no forno para assar. Passadas 1 hora,
Os meus pãezinhos já estão bem crescidos, ó, tá bem crescido mesmo, já cresceram este, já dobrou de tamanho. Esses aqui também já cresceram bastante. Agora eu vou levar no meu forno, que tá lá pré-aquecido, deixar os meus pãezinhos assarem. Vou pincelar eles com uma gemazinha, só para dar uma corzinha, e vou levar eles ao forno. Pronto, pãezinhos já pincelados, agora eu vou levar eles ao forno para assar. Depois que eu tirar os pãezinhos do forno, eu vou mostrar eles assadinho. Vou falar quanto tempo eles ficaram no forno. Acabei de tirar os meus pãezinhos do forno, já assaram, tá super quente. Eu desliguei o forno quando tava com 29 minutos. Então eles demoraram 29 minutos no forno assando, ó. Cresceram muito aqui. E aqui os outros pãezinhos aqui, individuais, que eu fiz que parecia uma florzinha. Aqui, tá quente a beça. Vou deixar esfriar um pouquinho e vou cortar um pra vocês verem. Ainda tá quentinho. Vou cortar com a faca pra vocês verem por dentro. Ó, que fofinho que é, ó. A qualidade da massa é maravilhosa, ó. O recheio, vocês podem colocar o recheio que vocês quiserem. Pode colocar recheio de morango, geleia de morango. Eu coloquei goiabada porque eu gosto de goiabada, mas vocês coloquem o recheio que vocês quiserem. O importante é a qualidade da massa, super fofinho mesmo, ó. Uma delícia de pão fofinho. Pão com recheio de goiabada, pão doce com recheio de goiabada fofinho. Obrigada, gente. Fiquem com Deus, beijos e até o próximo vídeo.